Hoje eu vou pegar dois temas que aparentemente são distintos, mas que no fundo eles têm uma conexão. Aqui do meu lado está o presidente da Huawei, aquela famosa empresa chinesa que está sendo perseguida mundialmente pelos Estados Unidos. E ele mostra como é que a Huawei está enfrentando essa pressão dos Estados Unidos, e inclusive está vencendo essa pressão na maior parte do mundo. E aqui do meu lado esquerdo eu tenho o velho Lula, né? O Lula que a gente pensava que estava aí caladinho, mas que na verdade ele está super atuante nas redes sociais, porque ele viu que a grande mídia está querendo degradá-lo, né, do grande debate político e não dá uma linha praticamente sobre o Lula. Mas ele está assim, e deu uma grande entrevista hoje de 1h e 55 minutos com o economista e empresário Eduardo Moreira. E o Lula está dizendo que esse coronavírus veio justamente para que o Estado, no caso, não só no Brasil, mas como em todos os estados e países, tanto da Europa, quanto da Ásia, quanto da América Latina, ele realmente assuma a sua posição, né, de indutor do desenvolvimento, porque, do contrário, a iniciativa privada já demonstrou que sai em debandada sempre que há uma grande crise. E aí se socorre do Estado, como está acontecendo atualmente. Vamos começar com essa entrevista do Lula, não é, ao Eduardo Moreira. O governo federal está fazendo, o que não está fazendo, porque somente quem pode produzir dinheiro, somente quem pode fazer dinheiro novo é a União. O Estado não pode, o Estado não tem condições de fazer, nem a Prefeitura. Ele aí está recordando que acaba de fazer um convite aos governadores, aos 9 governadores do Norte e Nordeste, para que façam uma live juntamente com ele, Lula, uma live que ele já anunciou para ser na próxima terça-feira, deve ser à noite. E nesta live ele pretende ver com os governadores os problemas desses estados e também ver como encaminhar junto ao governo federal e, se for o caso, aos países aí, né, tipo China e outros que estão realmente ajudando e não desajudando o Brasil. Então, eu acho que nós vamos ter que tratar da questão sanitária. Para tratar da questão sanitária, nós temos que evitar que as pessoas fiquem doentes. Para evitar que as pessoas fiquem doentes, nós temos que confinar as pessoas. Para confinar as pessoas, nós precisamos garantir que as pessoas recebam o mínimo necessário para comprar o pão de cada dia e o feijão de cada dia. Tá? E aí tem que abdicar de receber conta de luz, de receber conta d'água, ou seja, de parar de receber IPTU. Ou seja, é uma guerra que está estabelecida no Brasil e nós precisamos criar um novo jeito, sabe, comportamental. É preciso agir diferente. Eu vi o presidente do Banco Central ontem dizendo, olha, nós não podemos fazer muita coisa, não dá nem para rodar dinheiro novo, porque isso é inflacionário. Olha, será que esse maluco entende de povo? Será que esse maluco sabe que a demanda está quase zero nesse país e que, portanto, não vai ter inflação? Será que ele sabe que os americanos saíram de uma dívida pública de 77% para 107% quando aconteceu a crise financeira com a quebra do Lehman Brothers? Ou seja, e os americanos continuam sobrevivendo? O Brasil tem condições plenas, sabe, de alargar sua base monetária sem causar nenhum problema. É apenas inteligência, é apenas competência, é apenas compromisso. Não dá para a gente ficar tentando fazer com que um dinheiro que não dava em tempo de normalidade, sabe, funcione em tempo de guerra. Imagina o que o Roosevelt fez quando ele decidiu que ia preparar os americanos para ajudar a vencer a Segunda Guerra Mundial. Se ele estava medindo o orçamento, se ele estava preocupado em se endividar, ele estava preocupado era fazer navio, fazer canhão, fazer avião, fazer bomba, porque somente assim ele ia ganhar. E ele só poderia tomar conta dos Estados Unidos se ele ganhasse a guerra. Ora, nós temos que ter essa consciência aqui. A gente só vai poder
pensar no Brasil se a gente ganhar essa guerra. E quando a gente ganhar essa guerra, nós vamos pensar se a gente vai continuar do jeito que a gente está. Porque realmente você tem razão, Eduardo. O mundo não pode continuar do mesmo jeito, fingindo que não aconteceu nada. É preciso que haja uma distribuição melhor da riqueza produzida no planeta Terra. É preciso que a gente redefina o papel do Estado. Muita gente acha que o Estado é corrupto, que o Estado não pode nada, que o que pode muito é a iniciativa privada. Eu ouço muita palavra, não tem que colocar um técnico para fazer isso, um técnico para fazer aquilo. Olha, se técnico resolvesse todos os problemas do mundo, você não precisaria ter eleição. Você iria nas melhores universidades do planeta Terra, pegaria os melhores caras e colocava para governar. Acontece que a inteligência da política é tomada de decisão, é escolha de lado, é você saber para quem que você quer governar. Ora, e isso a gente não aprende na universidade, não. Isso aprende com compromisso, com relação social, com vinculação com as pessoas. E no Brasil, então, nós precisamos, sabe, estabelecer essa harmonia entre os entes federados. Não pode. Quer dizer, o Bolsonaro já era para ele ter feito uma reunião com todos os cientistas, com todos os institutos de pesquisa que nós temos, para discutir o seguinte: gente, essa tal da clorofina, ela resolve. Esse tal do remédio para malária vai curar. Se vai curar, nós vamos pesquisar. O que ele não pode é ficar dando receita. Porque essa é uma outra coisa do Brasil, Eduardo, muito séria. O Brasil, todo brasileiro é técnico de futebol e todo brasileiro é médico. Entre no bar, vá encontrar 10 amigos seus no bar para tomar uma coca, não, para tomar um refrigerante, para tomar um vinho. E chegue lá e você diga o seguinte: eu estou com uma dor nesse braço direito, eu estou com uma dor no braço esquerdo. Você vai ter 50 pessoas dando remédio para você. Você vai ter, todo mundo tem a cura, todo mundo é um médico, todo mundo vai te dar uma receita. Sabe, não existe possibilidade da gente ficar inventando cura. Quando a gente está doente, Eduardo, quando eu tive câncer, eu nunca pensei que ia ter câncer na minha vida e eu tive câncer. E se alguém chega no hospital para mim e fala o seguinte: Lula, você vai tomar chá de cocô de cachorro? Eu tomaria. Você vai tomar chá de barata? Eu tomaria. Olha, porque quando você está numa fase que você está desesperado, você acredita em qualquer coisa, você acredita em vencimento, você acredita em impulso, você acredita em qualquer coisa. Eu estou vendo na televisão, você também deve estar vendo, pastor expulsando o coronavírus pela televisão. Sabe? Não existe esse milagre. O que existe é a competência da ciência que tem que ser estimulada. Tem que dar dinheiro para que os centros de pesquisa pesquisem e possam apresentar uma vacina para nós, que vai demorar ainda um bom tempo. A única coisa que eu torcia para que o Bolsonaro tivesse certo era com esse remédio dele. Porque eu fiquei pensando: pô, quem sabe esse cara está certo, quem sabe esse cara... Não, mas não há um único médico, um único cientista que diga que está certo, mas ele continua teimando e tem gente que acredita. Tem gente que acredita em tudo, Eduardo. Tem gente que acredita que o povo não foi na Lua ainda. O Lula ainda falou da tentativa de desmantelamento do SUS, que ainda, segundo o próprio Lula, atende a quase 70% das necessidades médicas aqui no Brasil. E apesar disso, tiraram do SUS nada menos de que 22 bilhões de reais, que implicaria também na diminuição de 30 mil leitos. E apesar disso, o SUS, né, que é o nosso Sistema Único e Universal de Saúde, ele ainda está funcionando e é ele que vai aguentar a barra, como a gente vai ouvir aqui o Lula, cada vez mais afinado, falando apesar aí da censura midiática. Antes, o Eduardo Moreira, que está entrevistando o Lula, havia observado que o estado de Nova York, olha bem, apenas o estado de Nova York tem mais casos de coronavírus do que qualquer país no mundo. E ontem parece que os Estados Unidos bateram um novo recorde de 16 mil mortes, né? E 465 mil infectados. E ele faz essa pergunta aqui ao Lula. Forte. Não existe um lugar no mundo mais rico do que Nova York. Todos os trilhões do mundo passam por Nova York. Se existe algo que o dinheiro pode resolver,
esse algo é resolvido quando acontece em Nova York, no lugar dos trilhões e não bilhões. Pois bem, Nova York, o estado de Nova York, tem mais casos do coronavírus do que qualquer outro país do mundo. Eu vou repetir, o estado de Nova York tem mais casos de coronavírus do que qualquer outro país do mundo. Então isso mostra para a gente o seguinte, não há dinheiro suficiente para conseguir combater essa doença que veio. Só existe, e aí talvez uma lição para o ser humano, só existe a gente se ajudar. A única defesa que a gente tem contra esse vírus é a gente se ajudar. E se ajudar não se contaminando, e se ajudar não contaminando o próximo. E mais, uma lição de humildade, né? Porque o presidente americano, que é o cara que nunca volta atrás, que nunca erra, tendo que assumir seu erro. O prefeito de Milão tendo que assumir seu erro. O primeiro-ministro da Inglaterra não só tendo que assumir seu erro, mas sendo internado na UTI depois de falar com sarcasmo, com ironia dessa doença. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para o senhor. É impressionante, né? A crise sendo mais forte nos lugares mais ricos do mundo. Se isso não é uma mensagem para o nosso modo de viver, né? Desenfreado aqui do capitalismo, eu não sei mais o que é uma mensagem, né, presidente? Eduardo, você sabe que eu agradeço a Deus todo dia, porque no começo do vírus, eu fui ao Papa, eu fui depois à Alemanha, eu fui à França, eu fui a Genebra, e eu voltei preocupado. Desde que eu voltei, eu não saí de casa para evitar exatamente de contaminar alguém ou para evitar de ser contaminado. E eu fiquei assustado como é que os países ricos, ou seja, não se prepararam também para enfrentar um vírus que antes era muito fácil culpar a China. Era muito fácil jogar a culpa em cima da China, porque a China é comunista, porque a China não tem das contas, porque a China é autoritária, porque a China não cuida disso e tal. O dado concreto é que hoje a China está mostrando que ela tratou com mais competência o enfrentamento ao vírus do que todos os outros países. Eu sei que tem muita gente no Brasil, porque no Brasil tem muito vira-lata que acha que nos Estados Unidos tudo é melhor do que no resto do mundo, que Nova York, eu não sei das contas e tal. A verdade é que o sistema de saúde nos Estados Unidos é muito precário. É muito precário. Os Estados Unidos não tem uma coisa similar ao SUS aqui no Brasil, que é uma coisa extraordinária, que só não é melhor porque a elite brasileira trabalhou contra o SUS desde que ele foi criado na Constituinte de 1988. Ou seja, efetivamente, a elite, a iniciativa privada nunca aceitou o SUS. Por isso é que fizeram a emenda 95 e tiraram 22 bilhões de reais que deveria estar agora incentivando o SUS a ser muito mais atento. Você sabe, Eduardo, que de todos os leitos que existem no Brasil, 63% existe no SUS. Ou seja, então, Nova York, quando acontece esse número, e eu também queria valorizar o seguinte, Nova York o número é muito alto, porque lá teve teste mais alto do que qualquer outro lugar do mundo. E aqui no Brasil, se fizer teste, vai dar um número muito alto, muito alto. Uhum. Um depoimento do governador do estado do Piauí, ele acha que, pelas teses dele lá, ele acha que, se for fazer teste, ele vai encontrar mais de 2.000 pessoas no estado que pode estar contaminado. Aqui no Brasil, nós temos feito ontem 55 mil testes. Portugal só tem 10 milhões de habitantes, tinha feito 81 mil testes. Ou seja, então o Brasil sequer, e essa que eu acho que é a maldade, o Brasil sequer está testando para poder não mostrar a verdadeira face da irresponsabilidade do tratamento do coronavírus aqui no Brasil. Obviamente que o que está acontecendo em Nova York é um alerta para a ignorância e para a arrogância do Trump, para a ignorância e a arrogância dos governantes que acham que pode resolver todos os problemas do planeta com discurso. Ou seja, está provado cientificamente por todos os cientistas responsáveis do planeta Terra de que a melhor arma para enfrentar o coronavírus, enquanto a gente não descobrir uma vacina, é o isolamento. O isolamento responsável das pessoas que querem cuidar da sua família, das pessoas que amam a sua família, das pessoas que se amam e das pessoas que amam o próximo, que amam o seu semelhante, que não quer contaminá-los. Então, eu sei que para você manter o isolamento,
é preciso que haja dinheiro para suportar as pessoas em casa. E por isso que nós estamos brigando tanto para que o governo transfira logo dinheiro para as pessoas mais pobres. É importante lembrar também, né, Eduardo, que aqui no Brasil o governo tinha estabelecido dar R$ 200 por família. Depois de muita briga, os partidos de oposição, o PT, o PCdoB, o PSOL, o PDT, ou seja, o PSB, conseguiram fazer com que chegasse a 500. E o Bolsonaro, numa demonstração que ele estava brincando com a doença, um cara que só podia oferecer 200, ofereceu 600 para não ser derrotado pela Câmara, quando, na verdade, a gente reivindicava R$ 1.045 para todo mundo. Então chegou a hora de falar sobre a China, no caso da sua grande empresa, a Huawei. E por que há aí essa conexão, né, nesses temas? Porque justamente a China está à testa da tecnologia, né? Aqui essa Huawei foi a empresa mestra, digamos assim, ou matriz, que melhor aperfeiçoou a nova geração de celulares, que é a 5G. É uma nova geração, essa 5G não vai só tornar mais veloz os celulares. Dizem que vai aumentar a rapidez dos celulares, vai aumentar em cerca de 100% o nível atual, né, da conexão. Mas também e principalmente a interconexão dos diversos aparelhos, aí incluídos também a questão médica, né? Vai ser possível fazer com mais precisão e habilidade aquelas cirurgias à distância ou remotas e uma série de outras conexões que hoje dependem, né, daquelas demoras e são sacrificadas justamente por aquelas chamadas delay, que são, na verdade, as demoras. E essa 5G, ela vai realmente preencher, cobrir esse fosso. Então, vamos ver aqui as respostas que o presidente da Huawei deu, né, ao Trump e todas essas pressões dos Estados Unidos. Nós tomamos aqui emprestado uma live aqui do Nacho Rodrigues e de seu companheiro Antônio Villamil, lá do México, e que eles comentaram justamente uma entrevista que o presidente da Huawei deu lá em Pequim há alguns dias. Sí, así es. Este panel del presidente, director general de Huawei, se realizó en la sede de la compañía, que está en China, y ahí estuvo con George Gilder y Nicolás Negroponte. Son dos personas que se han dedicado académicos al tema de la tecnología. Y él señala de entrada, bueno, enseña el músculo, Nacho. O sea, primero enseña cómo están. Habla de los 80,000 empleados que tienen, 40,000 de ellos en el extranjero. Habla de la presencia, Nacho, que tienen en 170 países. Então, aqui, ele dizendo que a Huawei tem 80,000 funcionários, 40,000 residentes na China e 40,000 no estrangeiro. E tem mais, está presente em 170 países. Ora, o total de países no mundo é um pouco mais de 202 ou 203. Então está aí com quase 2/3 ou mais dos países. A presença física da Huawei, que não é só aquele telefone, não é só a 5G, é também, eles são grandes fabricantes de redes de celulares. O sea, él dice, Huawei está presente en 170 países. Y empieza a hablar a lo largo de más de una hora. Casi la mayoría de la conversación fue un panel, pero la mayoría fue con el fundador. Él hablando. Huawei, ¿no? A él fue quienes al final de la conferencia le preguntan a los periodistas. Y hablaba Nacho, por ejemplo, de que tiene en relación Huawei con 300 universidades y 900 institutos de investigación alrededor del mundo. Y él señalaba, Nacho, en esta entrevista, que tienen 3,000 millones de personas en el mundo
dependen en cierta medida o tienen relación directa con la tecnología de Huawei. Então, outra coisa aqui importante que ele falou é que a Huawei, essa grande companhia chinesa, ela atende direta ou indiretamente 3 bilhões de pessoas. Eles falam aqui em 3 mil milhões, que é a forma que os hispânicos falam bilhões. Na verdade, são 3 bilhões, quase a metade da população. Huawei takes the responsibility to provide connectivity to more than 3 billion people around the world, supporting bank transfer and others that I mentioned just now. Over the last 30 years, doing business in more than 170 countries, we've proved that our networks are secure. Our networks have not broken down. And then regarding information security, what we'll provide is the information. Essa entrevista do presidente da Huawei foi a propósito, não é, dos comentários aí, das fofocas, sobretudo partidas lá do mundo ocidental, de Londres, de Nova York e de outros países adversários da China, que estavam espalhando que a Huawei estava perdendo muito dinheiro, bilhões de dólares, e que por isso a empresa estava próxima à bancarrota. Pipeline or the water tap. Smart devices for Huawei are like a water tap, and then the network is like the pipeline. Whether the pipe follows oil or water, that's the responsibility of the content providers and the telecom operators, not equipment providers. Whether there are backdoors in Huawei's equipment, 100% no backdoor in Huawei's equipment. We can sign no backdoor agreement. 3.000 millones de personas, casi la mitad del mundo, ¿no? Tienen algún producto, usan una red o tienen un dispositivo Huawei. Es una cifra brutal. Bueno, es que son 1.200 millones de chinos de entrada, pero aún así es brutal esta cifra. Sí, es algo impresionante. En el transcurso de la conversación inicia hablando, por ejemplo, que tenían programado para los próximos 5 años una inversión de 100.000 millones de dólares en materia tecnológica, que no la van a modificar. Él señala que van a continuar adelante. Aí finaliza o presidente da Huawei dizendo que tem aí um planejamento de investir 100 bilhões de dólares na tecnologia e que não vai, por causa do coronavírus ou de qualquer outra crise, como essas pressões dos Estados Unidos, desistir, muito pelo contrário, vai se empenhar em realmente aplicar esses 100 bilhões no avanço da tecnologia.